Hello people, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pega o seu caderno então, a gente vai falar de um conteúdo que não tem mais no livro, tá bom? É um conteúdo de caderno. Então dá um pause no vídeo, pega o caderno, lápis e borracha e vamos dar início à nossa aula de inglês. Let's go! O conteúdo de hoje é Human Body. Que isso, teacher? Let's go, vamos ver o que é isso. Human Body é o corpo humano. Todo mundo aí tem as suas partes do corpo, as suas particularidades. Todo mundo é diferente e especial ao mesmo tempo. Certo que temos as características físicas, uns diferentes dos outros, mas a gente tem membros em comum, não é? Os seres da mesma espécie, pelo menos. Então, Human Body é o corpo humano. Então, olhando para essas duas figuras, a gente pode dizer que são duas crianças, que os dois têm dois braços, duas pernas, uma cabeça, dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas. Então, assim, são partes do corpo que os dois têm em comum, tá? Não estou dizendo que são iguais, não existe ninguém igual a ninguém, a não ser os gêmeos, mas não se trata aqui de gêmeos, ok? Então vamos dar uma olhada no vocabulário em inglês que eu sei que vocês já estudaram e aqueles que não foram meus alunos ano passado vão ter a oportunidade de ver esse vocabulário agora. Então vamos lá, eu coloquei até uma setinha para você não confundir. Por quê? Falando aqui com essa primeira imagem aqui, olhando para ela, né, você ia dizer que é o quê? Uma cabeça. Cabeça em inglês é head. Head. Só que quando a gente trabalha, né, quando a gente fala de human body, a gente fala também de hair, que é o cabelo. Ora, o hair não fica na head? Então, por isso que a teacher colocou aí a setinha. Descendo um pouquinho a head, a gente tem shoulder. Shoulder, a setinha aqui. Continuando, aqui nessa imagem a gente vê o que? Um braço, uma mão e dedos. Braço em inglês é arm. Se tivesse a imagem de dois, é só colocar um Szinho aqui, ia ficar arms, que são braços. Falando agora dessa segunda imagem, que é uma hand. Se fosse duas, seria hands. Só colocar o Szinho, tá bom? E os dedos da mão, a gente vai chamar de fingers. Fingers. Lembra da musiquinha da Family Finger? Família dos dedos? Pois é, a palavrinha finger já sabe que é dedo. Quando é fingers, é mais de um, tá? Botei duas setinhas aí. Continuando, aquela imagem de lá é leg, só que tem duas, né? Faltou um Szinho aqui, legs. Teacher, mas isso não é o nome daquela calça colada que as mulheres usam? Sim, é um estilo de calça, né, que o brasileiro colocou de nome de leg, até porque ela fica no formato da perna da pessoa que veste, né, uma leg. Mas em inglês a gente vai chamar para duas pernas de legs, legs, com Szinho no final. E no meio da nossa leg a gente também tem o knee, knee. Como só tem uma setinha, só está apontando para um, tá knee. Se tivesse apontando para os dois knees aqui, teria um Szinho no final, que ia ser knees, que é o joelho. Continuando, aquela imagem ali da ponta, tá levantando só um, né? Quando a gente fala de só um pé, a gente vai chamar ele de foot. Quando fala de dois pés, a gente vai chamar de feet. O que muda, teacher? Muda que aqui não coloco o S. Essa forma de plural eu não utilizo o S. Eu troco, tiro o O e coloco os dois S aqui. Aí fica feet. Outra coisa, quando se trata de dedos dos pés, eu não vou chamá-los de fingers, eles são os toes, toes, tá bom? São os dedos dos pés. Revisado o conteúdo sobre Human Body, agora você vai pegar o seu caderno para fazer um exercício. Coloca a data de hoje, dia 19 de maio, o nome da teacher, escreve activity, pula uma linha e escreve o enunciado que diz o seguinte: Draw you and name the parts of your body in English. Desenhe você
e nomeie as partes do seu corpo em inglês. Aqui eu trouxe uma imagem, tá? Só para ilustrar como que você vai nomear a parte do corpo. Não está desenhado o corpo inteiro, não é a teacher que está aqui, é só uma ilustração. Por quê? Porque aqui eu tenho uma cabeça e eu puxei uma setinha e coloquei a palavra head. Então você vai pegar todas as partes do corpo que a teacher falou hoje na aula e vai puxar uma setinha e colocar o nome em inglês. Você vai se desenhar da cabeça aos pés, beleza? Desenha, pinta bem lindo e nomeia essas partes do corpo em inglês e traz para a teacher corrigir quando voltarmos para a escola, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula então. Bye, bye! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí a nossa aula de Geografia e hoje, 19/5/2020, sou a professora Gisneide. Agora nós vamos colocar em prática todo o conhecimento que nós vimos durante as nossas aulas, certinho? Vamos agora saber se realmente vocês aprenderam. Lá na página 14 a 23 do livro de Geografia de vocês é onde irão encontrar as respostas. Não esqueçam de colocar a data no caderno de vocês e copiar bem direitinho as questões, ok? Vamos lá então. Olha só. Leia com atenção, logo em seguida responda as questões. Professora, eu preciso copiar o texto? Não, se não quiserem, não precisam copiar o texto, mas as perguntas sim, ok? Copiem as perguntas. Ele vai caracterizar o texto sobre a zona urbana e a zona rural. Olha lá, a zona urbana, o que ele vai descrever sobre a zona urbana? Que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, define zona urbana como sede do município, ou seja, cidade, e de distrito, vila. Algumas características básicas de zona urbana são as edificações contínuas, habitações, meio-fio, redes de iluminação, que mais? Serviços de saúde e educação, saneamento ambiental, lazer, entre vários outros. O que vai definir uma área urbana? Nós temos o que dentro da área urbana? Grandes construções, casas, ruas asfaltadas, muitos veículos, fluxo, de pessoas também. Sendo assim, a população urbana ela tem mais facilidade de acesso a hospitais, escola, tratamento de esgoto, água encanada e lazer. E na zona rural, professora, olha só, zona rural é uma região que não integra o perímetro urbano, ou seja, é uma área do município não classificada como zona urbana, ou seja, é o campo. Ela é de fundamental importância para as nossas vidas, pois nelas são desenvolvidas atividades como cultivo de vários alimentos, criação de animais como bois, vacas, porcos. Outra característica da zona rural é o ecoturismo, também chamado de turismo rural. São atividades como essa realizadas de forma consciente e ecologicamente correta, que segue os princípios elementares de desenvolvimento sustentável. Como assim, professora? Bom, vamos dizer que você está indo aí para o sítio, para a fazenda, para a chácara, e aí nesse sítio, nessa fazenda e nessa chácara, tem o quê? Tem cachoeira, tem rio. O que você deve fazer? Você gosta de tomar banho nesses locais, não gosta? É bem gostoso tomar banho no rio com água geladinha, certo? Mas o que você não deve fazer? Poluir esse rio. Você pode jogar lixo? Não pode jogar lixo nesse rio. Você pode comer próximo a esses rios? Não pode. Você tem que ser o quê? Ecologicamente correto, ou seja, respeitar o meio ambiente. Assim como na cidade.
não pode jogar lixo no chão, na área rural também não pode agredir o meio ambiente, não é verdade? Lê o texto e aí você vai responder as questões. Na letra A, o que é zona urbana e zona rural? Essa é fácil, não é verdade? Na letra B, desenhe em seu caderno os elementos naturais e humanizados encontrados no texto. O que são elementos naturais? Rios, cachoeiras, árvores, e humanizados, prédios, carros. Então você vai desenhar aí esses elementos que estão citados no texto, certo? Seguindo aí, número 2, cite 3 características da zona urbana e 3 características da zona rural. Quais são as 3 características da zona urbana? Quais são as 3 características da zona rural? Então, vocês vão aí colocar no texto, no caderno de vocês, esse quadro e responder certinho. Número 3, cite 2 transformações que as pessoas podem fazer aí em uma paisagem. Bom, temos várias transformações, mas eu estou pedindo apenas 2 transformações, certo? E a questão número 4, algumas atividades realizadas no campo têm relação com atividades praticadas na cidade. Ou seja, algumas atividades que são realizadas no campo, elas também têm relação com as atividades praticadas na cidade. E aí você vai pintar os elementos de acordo com a sua produção. Como assim, professora? Vamos lá. A camisa, ela é fabricada onde? Ela é produzida onde? No campo ou na cidade? Se for no campo, você vai pintar de amarelo esse quadradinho aqui. Se for na cidade, você vai pintar de azul. E assim você vai fazer com todos os outros elementos, certinho? Vai reproduzir o quadro no caderno de vocês e vai pintar. Na próxima aula, nós vamos fazer toda a correção dessa atividade, certo? Muito obrigada e até a próxima aula. Olha nós aqui mais uma vez, né, para passar essa aula para vocês. Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o 3º ano, aula do dia 19/5/2020. Professora errou, né? Muito bem, vamos lá. A nossa aula de hoje está no livro de vocês, na página 65, tá? Aqui, ó, na página 65, nós vamos falar sobre pontuação, aspas. Então, diz que as aspas são sinais de pontuação utilizados em texto com diferentes finalidades, como indicar que uma palavra está escrita em língua estrangeira, identificar o uso de gíria, entre outros. Nos textos jornalísticos é comum o uso das aspas para identificar a fala de outra pessoa, ou seja, de alguém que não é o autor daquele texto. Então, quando eu leio um texto, eu quero escrever e eu quero reproduzir a fala daquela pessoa, no meu texto eu tenho que pôr entre aspas, para identificar que aquela fala não é minha, é da outra pessoa, ok? Vamos lá. Aspas, quando utilizadas? Quando é que eu tenho que utilizar essas aspas no meu texto? Diz que onde usar as aspas? Em palavras estrangeiras. Se no meu texto eu vou colocar uma palavra estrangeira, eu vou lá e coloco as aspasinhas para identificar que essa fala não é minha, ok? Gíria. Quando eu falo alguma palavra que não é científica ou não é uma palavra comum, eu identifico ela, separo ela com as aspas. Citações, foi o caso que eu falei para vocês agora. Se eu vou escrever um texto, eu pego a fala de outra pessoa, eu vou lá e coloco as aspas, para quê? Para identificar que aquela fala não é minha, é de outra pessoa, ok? E ironia, quando eu falo ironicamente com uma pessoa, no meu texto, cito alguma coisa, eu coloco entre aspas para não ficar
para não reproduzir a fala. Aqui, em palavras estrangeiras, olha o exemplo, ó. Por favor, antes de ir embora, faça um backup dos arquivos. Backup é uma palavra o quê? Estrangeiras. Então eu vou fazer o quê? Eu vou identificar ela lá, né? Colocar entre aspas para mim saber que aquela palavra não é comum. Ela é uma palavra estrangeira. Então, quando eu escrevo o texto e uso uma palavra estrangeira, eu coloco ela entre aspas, tá? Muito bem. Você entendeu? Gíria. Exemplo. A Mônica disse que não rolou as vendas de bilhetes. Então, a palavra não rolou é uma gíria, né? É comum nós falarmos essa palavrinha aqui. Não rolou, né? Professora, não fiz a minha tarefa. Não rolou. Eu estava brincando, estava fazendo alguma coisa. Então, eu posso usar a gíria no meu texto, mas eu tenho que colocar entre aspas, ok? Citação. Segundo o presidente da República, iremos combater a crise. Então, quem falou foi o presidente da República. Então, por isso eu tenho que colocar o que ele falou entre aspas, né? Aí nós temos também a ironia. Exemplo. Eles são uns anjinhos. Então, quando eu ironizo, eu uso também as aspas. Por quê? Se ele está dizendo eles são uns anjinhos, que ele quer dizer que é ao contrário. Ele não quis chamar a pessoa, ou sei lá, a criança, de danadinho, de peraltinha. Então, ele colocou anjinho, usou uma ironia, tá bom? Por isso, ele está entre aspas. Vamos lá. Agora, nós temos aí no livro de vocês, na página 65, a correção da atividade, tá? Nós vamos lá. Diz assim, número 1, leia os trechos de 2 dos textos lidos neste capítulo. Nós temos o leão e o ratinho e a juba do Rei Leão. Nós temos esses 2 textos. Aí ele diz assim, o leão, porém, não lhe faz mal algum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo de teu rei. Isso é o texto do leão e o ratinho. A juba do rei diz assim, mas o biólogo alerta. Ao invadir o espaço desses grandes predadores, o homem fica suscetível a encontros ocasionais que podem causar acidentes, se esses animais estiverem com fome. Portanto, é preciso cautela. Letra A diz assim, em ambos os textos há a reprodução da fala de alguém, sublinha-as. Então aqui, ó, o leão, porém, não lhe faz mal algum. Ele está reproduzindo uma fala aqui, ó. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo do teu rei. O leão falou para quem? Para o ratinho. Aqui, a juba do rei está reproduzindo a fala de alguém, mas o biólogo alerta. Então, o biólogo falou, né? Então, você vai sublinhar toda a fala do biólogo. E aqui a fala do leão. Então, segue em paz, ratinho, não tenhas medo do teu rei. Você vai sublinhar, ok? E aqui está entre aspas, porque é a fala de outra pessoa, né? E todo, até o final da fala, você vai sublinhar, ok? Espero que tenham entendido. Letra B diz assim, em qual deles a fala é um personagem de um texto de ficção? Qual deles? É o leão e o ratinho ou é a juba do leão? Que ele está dizendo que é um personagem de ficção. Então, é o leão e o ratinho. C.
Qual é o sinal de pontuação que inicia essa fala? Qual desses sinais aí aparece que inicia a fala? Aspas ou travessão? Quem marcou travessão está correto, ok? D. Em qual deles a fala é o depoimento de uma autoridade no assunto tratado no texto? Qual deles a fala é o depoimento de uma autoridade no assunto do texto? Será que é o do leão e o ratinho ou é a juba do rei? Quem marcou a juba do rei acertou. Letra E. Qual é o sinal de pontuação empregado no início e no final dessa fala? É o travessão ou é a aspa? No início e no final dessa fala nós usamos as aspas. Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que vocês tenham entendido a explicação sobre onde nós devemos usar as aspas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem. E façam a atividade de vocês, ok? Boa aula e até mais!